Muito bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos à cidade de Braga. Gostaria de naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, os senhores ex-bastonários da Ordem dos Advogados também aqui presentes, o Sr. Presidente do Conselho Superior, o Sr. Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Presidente do Conselho Regional do Porto, a Sra. Presidente da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, os ilustres convidados, representantes de diversas instituições judiciais, académicas da nossa região e da nossa cidade, a todos os senhores advogados que se associaram a esta celebração dos 95 anos da Ordem, protelada no tempo por força das circunstâncias, mas obviamente um momento marcante na história desta instituição e um momento prestigiante para a cidade de Braga por ter tido a oportunidade de acolher estas mesmas celebrações. Dizer-vos também que julgo que essa escolha e essa confiança que foi depositada na nossa cidade para organizar esta iniciativa não teve apenas a ver com a excelência dos atrativos turísticos que a cidade de Braga tem para oferecer a todos aqueles que nos visitam. Tem sobretudo a ver com o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos pela Delegação de Braga da Ordem dos Advogados e pelo grande trabalho de envolvimento e mobilização dos profissionais desta classe na nossa cidade, pelo trabalho muito qualificado que tem sido desenvolvido pela Universidade do Minho na formação também jurídica, que se vai afirmando a nível nacional e internacional nas mais diversas áreas e, obviamente, pela dinâmica que estes advogados têm também na nossa cidade, e queria deixar aqui uma palavra de destaque para o trabalho que tem sido desenvolvido, por exemplo, a Associação Jurídica de Braga, que tem sido um parceiro recorrente da Câmara Municipal de Braga em múltiplas iniciativas. Dizer também que, obviamente, que o nosso país e a nossa cidade faz parte deste país, clama sempre por melhor justiça, e essa melhor justiça passa por termos profissionais qualificados em todas as suas dimensões, e aí o trabalho da Ordem é obviamente muito importante, mas termos também umas instalações, condições de trabalho para os profissionais deste setor que sejam mais condizentes com a relevância que ele tem para toda a nossa sociedade. Infelizmente, Braga, nesse patamar, terá, porventura, na esfera judicial, um dos níveis de menor desenvolvimento face àquilo que é o patamar que hoje a cidade ostenta em todas as áreas da vida em sociedade. E, portanto, obviamente que não poderia deixar de aproveitar este ensejo para reforçar os apelos que muitas vezes ouvimos da Sra. Presidente também da Delegação de Braga, para que em Braga existam melhores condições infraestruturais para o exercício da justiça em todas as áreas e em todas as esferas, desde a componente administrativa, a área da família, a área do trabalho, que obviamente carecem todas elas de investimentos substanciais que infelizmente não se foram concretizando ao longo dos últimos anos. E sobre essa matéria também não posso deixar de dizer que não me parece que o caminho seja o estímulo à concorrência entre a generosidade das autarquias para suprir a falha do Estado Central, qualquer que seja o governo. E por isso, obviamente, que estamos sempre disponíveis para unirmos a nossa voz a todos os profissionais, em particular hoje aos advogados, para clamar também por concretização de muitos dos investimentos que têm vindo a ser adiados e que podem ajudar a prestar um melhor serviço às populações e, obviamente, a dotar de melhores condições de trabalho todos os advogados do nosso país e os de Braga em particular. Muito obrigado e que tenham uma excelente celebração destes 95 anos. Muito obrigado. Agradeço aqui as palavras do Dr. Ricardo Rio, e fazendo uso das mesmas palavras, a cidade de Braga não foi só escolhida pelos seus atrativos turísticos para comemorar aqui os 95 anos da Ordem dos Advogados, foi também pelo trabalho desenvolvido por esta delegação, e passo então diretamente a palavra à Presidente da Delegação, Dra. Ana Santos, e aqui faço também meia culpa, a maior delegação deste país. Excelentíssimo Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Professor Dr. Luís Menezes Leitão, Excelência, na sua pessoa, cumprimento todos os advogados aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Regional do Porto, Dr. Paulo Pimenta, na sua pessoa, cumprimento todos os presidentes dos Conselhos Regionais aqui presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Guimarães, Dr. António Júlio da Costa Sobrinho, na sua pessoa, cumprimento todos os magistrados aqui presentes.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, Excelentíssima Senhora Presidente da Escola de Direito da Universidade do Minho, Professora Doutora Cristina Dias, demais entidades, minhas senhoras e meus senhores. Comemoramos hoje, solenemente, os 95 anos da nossa Ordem, a Ordem de todos os advogados. Comemoração que não se quer em mera prova de vida, mas que represente uma substantiva homenagem e um reconhecimento da singularidade própria da Ordem dos Advogados no conjunto das instituições de referência da Justiça em Portugal. Uma história única, próxima de um centenário, que cumpre continuar a executar com renovado dinamismo. Como anfitriã, cabe à Delegação de Braga da Ordem dos Advogados dar-vos as boas-vindas e agradecer-vos. É, pois, sensibilizados que agradecemos a presença de todos neste ato, que proclamamos como solene, porque solene e de elevação é o nosso sentimento de responsabilidade institucional para com a história da nossa Ordem e para com todos aqueles que com ela percorreram e percorrem um caminho de prestígio. É-nos, pois, muito grato contar com vossas excelências. A Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, honrada, ficará eternamente grata com a simpatia e o gesto de vossas excelências, entendendo bem a vossa presença como testemunho da sua importância, pelo prestígio do passado e pelo vigor do presente. Muito obrigada. Sem mais delongas, passarei a palavra ao Sr. Dr. Paulo Pimenta, Presidente do Conselho Regional do Porto. Senhor Bastonário, Senhor Presidente da Câmara e, para dar razões, ilustres convidados, excelências, caros colegas e amigos. Correndo o risco de parecer que lanço mão de uma banalidade, pretendo começar por enfatizar o seguinte: ser advogado é uma honra e um privilégio. Para mim, ser advogado é cumprir todos os dias um sonho da adolescência. Desde muito novo, senti que deveria ser advogado, malgrado não ter nenhum advogado na família e não privar sequer com advogados. Tendo recebido a minha cédula profissional em 1992, há quase 30 anos, ainda hoje me emociona a condição de advogado. Ainda hoje vivo cada dia da advocacia como se fosse o primeiro ou o último. Exercer funções de dirigentes na Ordem dos Advogados e, nessa qualidade, participar nesta sessão comemorativa dos 95 anos da nossa Ordem enche-me de orgulho e satisfação. Quanto ao Conselho Regional do Porto, é honroso que as comemorações ocorram na área da sua jurisdição. Apesar de não ter sido minimamente envolvido na organização, ao contrário do que é normal, isso seria expectável. Falei em honra e privilégio, orgulho e satisfação, que são estados de alma gratificantes do ponto de vista pessoal, mas não quero que isto se reconduza a um mero plano diletante. Ser advogado é ter uma missão. Ser advogado é cumprir uma função única e insubstituível na comunidade. Ser advogado é ser o último porto de abrigo de todo e qualquer cidadão. Ser advogado, como dizia Carnelucci, é ter a mais perigosa das profissões. Ao longo dos tempos e em diversos contextos, já tudo terá sido dito sobre o ser advogado, pelo que será despiciando ir por aí. De todo modo, uma coisa é o que se diz e escreve, outra coisa, bem diversa, é viver e agir cotidianamente de acordo com esses ditames. Os que merecem realmente o nosso elogio são aqueles que, tendo cédula profissional e sendo por isso advogados, vivem cotidianamente como advogados. Por outro lado, relativamente a quem exerce funções em órgãos da Ordem dos Advogados,
Do que se trata não é de ser presidente ou vogal de qualquer órgão, mas estar presidente ou vogal de qualquer órgão. Formulação que vinca o caráter temporário da função e a noção de serviço, do mesmo espaço, excluindo a prossecução de meros interesses subjetivos ou projetos pessoais. Nesta cerimónia, além da celebração dos 95 anos da nossa Ordem, distinguimos os colegas que já cumpriram 50 anos de advocacia. Impõe-se dirigir a esses colegas uma saudação muito especial, desde logo porque são uns resistentes, mas também porque a sua experiência e o seu percurso são pontos de referência para os mais novos. Os colegas que hoje distinguimos iniciaram o seu percurso ainda antes do 25 de abril de 1974 e viveram todo o período de mudança de regime e de consolidação da democracia, circunstâncias que tiveram necessárias repercussões no mundo judiciário e na advocacia. As memórias destes colegas são um património da maior importância para todos nós, portadores de cédula profissional passada pela Ordem dos Advogados. Por falar em memórias, misturando realidade e ficção, ou talvez não, a propósito da incessante luta pela liberdade e pelas garantias fundamentais, luta em que a Ordem dos Advogados e todos os advogados têm de estar sempre na linha da frente, gostava de alinhar as notas seguintes. Na Colónia Penal é uma obra de Franz Kafka. Relata a visita de um explorador a uma ilha tropical transformada em colónia penal de um país poderoso. O visitante é convidado a assistir a uma execução pública. Antes disso, há uma visita guiada. O visitante pergunta ao guia se o condenado conhece as razões da sua condenação. A resposta é negativa. O visitante pergunta se o condenado teve tempo e oportunidade para se defender. Também não. Perante a perplexidade do visitante, o guia explica como se passam as coisas na colónia penal. Aqui, diz o guia, aqui a culpa nunca pode ser objeto de dúvida. Os outros tribunais podem não seguir esta regra, pois são plurais e, além disso, têm outros tribunais acima deles. No caso deste condenado, o seu superior hierárquico apresentou uma queixa por desobediência e desrespeito. A queixa foi registada e foi imediatamente ditada a sentença. Se não fosse assim, esclarece o guia, se não fosse assim, se tivesse havido interrogatório do denunciado, este mentiria por certo e instalar-se-ia a confusão. Se fossem expostas as suas mentiras, tê-las-ia reforçado com novas mentiras e assim por diante. Em vez disso, como vê, foi detido, foi condenado de imediato e será executado de seguida. Tudo muito simples e eficaz. O Físico Prodigioso, de Jorge Sena, relata, no estilo característico do conto fantástico, o caso de uma princesa viúva que se namora por um advogado, podia ser, por um cavaleiro dotado de características tão especiais que salva da morte. Sucede que, face à técnica utilizada, houve suspeita de que esse cavaleiro, o Físico Prodigioso, tivesse um pacto com o demónio, acabando por ser julgado pelo Santo Ofício. Lê-se na obra. O processo demorou anos. O acusado resistiu a tudo, embora as perguntas fossem feitas sempre indiretas e destinadas a completar as convicções e as provas do tribunal. E ele, acusado, não tivesse sido ainda informado das graves acusações que sobre si impendiam. Perante este impasse, o tribunal torturou o acusado, na esperança de uma confissão. Nem assim. Então, um dos membros do tribunal disse: temos de acabar com este processo quanto antes. Outro membro do tribunal contrapôs: e o regimento? Não se cumpre o regimento? Responde o primeiro: qual regimento, qual nada? Isto é um caso de calamidade pública, é como em tempo de peste, enforca-se e queima-se hoje mesmo este homem. E os outros, os cúmplices, fecham-se na gafaria. Não sendo já ficção, mas parecendo, temos o caso tratado no acórdão número 121/97 do Tribunal Constitucional, datado de 19 de fevereiro de 1997, sendo relator o advogado Armindo Ribeiro Mendes. Decretada a prisão preventiva de um arguido, foi requerido o acesso aos autos como condição de interpor recurso. Em primeira instância, o requerimento foi rejeitado. Interposto o recurso para a relação, esta negou o provimento ao recurso, dizendo que só uma leitura viciosa dos preceitos explicava a tese peregrina do recorrente.
Chamado a intervir, o Tribunal Constitucional entendeu que a decisão recorrida fazia uma interpretação da lei que era violadora do artigo 32 da Constituição. Ainda assim, houve um voto de vencido do então Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, depois Presidente do Tribunal Constitucional, que se insurgiu de forma veemente contra a decisão, tendo, além do mais, exarado duas passagens bem reveladoras de uma visão perversa e absurda de um sistema de justiça. Deixou escrito o Sr. Conselheiro Vice-Presidente do Tribunal Constitucional: face ao sentido da decisão ora proferida, é bem possível prever o termo do segredo de justiça durante o inquérito. E foi. Pode o arguido requerer o acesso e, assim, acompanhar a par e passo toda a investigação. E, sendo ele a única pessoa que conhece a realidade a ser investigada, pode antecipadamente realizar todas as manobras de diversão que considerem úteis ou necessárias para obviar à integral descoberta da verdade que o pode prejudicar. E como se não bastasse, ainda acrescenta: ora, enquanto se investigam os factos que desencadearam o inquérito, a autoridade investigadora não dispõe senão dos elementos que o criminoso deixou. O investigador tem de refazer todo o puzzle da situação, enquanto o criminoso está na posse de todos os elementos que faltam para estabelecer a sua responsabilidade. Isto é, e o Sr. Conselheiro muda agora a palavra de criminoso para arguido, isto é, o arguido dispõe de todos os trunfos, de que não é obrigado a abrir mão, e o investigador tem de reconstituir o puzzle da situação criminosa a partir de meros indícios que tem de ir juntando. Fim de citação. Também não é ficção, mas parece, aquilo que o novo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça afirmou publicamente, como se dissesse a coisa mais óbvia e mais acertada deste mundo: se queremos uma justiça mais rápida, é preciso cortar com o excesso de garantias de defesa dos arguidos. Continua não sendo ficção, mas parece o facto de, mediante proposta do Governo, a Assembleia da República ter aprovado uma alteração à lei do cibercrime, que dava ao Ministério Público poderes para autorizar ou ordenar a apreensão de mensagens de correio eletrónico sem prévia intervenção do juiz de instrução. Foi preciso o Tribunal Constitucional intervir para declarar aquilo que qualquer aprendiz de jurista ou qualquer deputado medianamente esclarecido seria capaz de vislumbrar. Tal medida é inconstitucional, violando direitos fundamentais à inviolabilidade da correspondência e das comunicações, à proteção de dados pessoais, enquanto manifestações do direito à reserva da intimidade da vida privada, atentando contra as garantias de defesa em processo penal. Como se vê, em matéria de garantias e de direitos fundamentais, ficção e realidade acabam por confundir-se. Os poderes instituídos, todos os poderes, têm a tentação de cortar nas garantias dos cidadãos, sempre a pretexto de que é para os proteger, sempre a pretexto da celeridade e sempre a pretexto da eficácia. Denunciar essas tentações e lutar incessantemente contra os abusos inerentes, defendendo o Estado de Direito e as garantias fundamentais, será sempre o desígnio da Ordem dos Advogados e de todos os advogados. Celebrar 95 anos de existência é, sem dúvida, algo de assinalável. É-o para as pessoas individualmente consideradas. É-o para as instituições. Nas pessoas, 95 anos de vida, para os poucos que atingem essa marca, significa sempre, infelizmente, um momento de diminuição de capacidades, fruto da marcha inexorável do tempo que não poupa ninguém. Nas instituições, os 95 anos de vida tanto podem ser cumpridos num quadro fulgurante como num quadro menos fulgurante ou mesmo de degradação. Numa cerimónia como a de hoje, é possível fazer intervenções meramente circunstanciais, a pretexto de que, sendo um momento de celebração, são aconselháveis afirmações mais ou menos inócuas. Mas também é possível aproveitar a ocasião para encetar uma reflexão ou uma análise crítica. Sempre achei preferível a segunda hipótese. O que dizer da Ordem dos Advogados por ocasião dos seus 95 anos? Não é possível, nem sequer adequado, analisar todo o percurso da nossa Ordem nestes 95 anos. Talvez tenha sentido pensar nos últimos 21 anos. Verificando o que tem sido a Ordem dos Advogados desde o dialbar do século XXI, assim farei, tendo presente o prescrito no livro dos Conselhos. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Reparemos então. Podemos reparar que há 21 anos, no início do novo século, era bastonário o saudoso Dr. Pires de Lima.
cujo mandato decorreu entre 99 e 2001. Nessa altura, o bastonário da Ordem dos Advogados era uma figura respeitada, cujas intervenções tinham eco na comunidade. Para isso contribuíram, obviamente, a sua postura e atitude, a firmeza e a clareza das suas convicções, a sua reputação. Os advogados, cada um e todos, sentiam-se dignamente representados pelo seu bastonário. Também podemos reparar que, embora num patamar diferente, a reputação e a respeitabilidade da Ordem dos Advogados se manteve nos dois bastonatos seguintes, 2002-2004, 2005-2007. Mais podemos reparar, e reparar já com lamento, que o bastonato seguinte representou o início do declínio reputacional da Ordem dos Advogados, que entrou numa deriva da qual nunca mais recuperou. E nunca mais recuperou até aos dias de hoje. Muito sinteticamente. Vimos a Ordem dos Advogados ser lançada numa luta sem quartel contra os juízes e contra os tribunais, tratando todos por igual, usando a técnica de acusações vagas e genéricas, muito apelativas sob o ponto de vista da comunicação social, mas sem qualquer efeito útil, com a agravante de ter criado uma patente clivagem que isolou e acantonou a Ordem dos Advogados, no plano institucional e político. Pior do que isso, cada advogado, individualmente considerado, passou a enfrentar um ambiente de crispação no dia-a-dia do foro. Quer dizer, além de nada ter sido resolvido, pois não é assim que se resolvem os problemas, os advogados foram aqueles que mais sofreram os efeitos de intervenções inflamadas, panfletárias e populistas. Vimos a Ordem dos Advogados transformar-se numa espécie de sindicato, promovendo manifestações de advogados tugados em frente à Assembleia da República e noutros locais. Vimos a Ordem dos Advogados apresentar absurdas queixas-crime contra membros do governo. Vimos a Ordem dos Advogados ser visada por suspeita de práticas indevidas na utilização de dinheiro. Dinheiro esse que provém das cotas dos advogados. Ao mesmo tempo, no plano interno, os discursos populistas e demagógicos incentivaram cisões entre os advogados, gerando um ambiente de ódio e colocando uns contra os outros, os das sociedades e os outros, os do apoio judiciário e os outros, os bem-sucedidos e os outros, os que querem ser da paz e os outros, os que defendem a necessidade da formação contínua e os outros. O resultado está à vista. A Ordem dos Advogados foi sendo dilacerada, perdendo reputação e prestígio. Os advogados envolveram-se ou foram envolvidos em lutas fratricidas, perdendo decoro e sobriedade. A educação, a elevação e a cortesia foram substituídas pelo insulto, pela buçalidade e pela gritaria. Até quando? Os efeitos danosos de vários anos de desatino não são fáceis de remover. O anterior bastonato e o bastonato em curso são a prova disso mesmo. A Ordem dos Advogados continua marcada pela inércia e sem capacidade de intervenção. A Ordem dos Advogados está carente de um projeto reformista, consistente e estruturado. De um projeto que mobilize todos os seus associados. Os advogados estão profundamente divididos e não há um sentimento de pertença. Sob pena de a Ordem dos Advogados chegar ao centenário numa situação porventura pior, é imprescindível aproveitar os próximos 5 anos, que são os 5 anos que nos restam até ao centenário, para arrepiar caminho. É necessário, é indispensável que o próximo bastonato marque o momento de viragem e de retoma. Isso exige visão e rasgo, organização, liderança, reputação, reconhecimento. Implica que o bastonato seja exercido em exclusividade e com inteira dedicação. Implica conhecer a realidade cotidiana dos advogados. Implica capacidade de diálogo. Implica estabelecer laços e afinidades. Implica capacidade de gerar empatia dentro e fora de muros. Isso é possível. Há que pôr mãos à obra. Sem receios de críticas, sem receio de afrontar interesses instalados e sem a preocupação de agradar por agradar. Os desafios não são poucos. Por exemplo, o desafio de assumir e demonstrar que a advocacia é uma profissão de elite. Não elite social ou económica, mas no plano intelectual e do conhecimento, bem assim no plano cívico. E que não se compadece com o amadorismo ou aventureirismo. Ser advogado exige dedicação efetiva, exige instalações condignas e adequadas, exige formação contínua, como condição de se manter a cédula profissional. Outro desafio será proceder a uma revisão estatutária digna desse nome,
não como aquela que houve em 2015, que foi mera operação de cosmética, e não como aquela que o Conselho Geral queria aprovar na semana passada. A propósito, diga-se que uma das poucas coisas aprovadas na última Assembleia Geral, a exigência de mestrado ou doutoramento para ingressar nos estágios de advocacia, vem com um atraso de mais de 10 anos, sinal evidente da inércia e da inoperância da nossa ordem. O desafio de reformular por inteiro a estrutura orgânica e funcional da Ordem dos Advogados. Faz sentido haver centenas de membros eleitos nos mais diversos órgãos? Faz sentido os órgãos nacionais e regionais serem compostos por tantos membros? Fazem sentido tantos institutos e comissões na órbita do Conselho Geral, de cuja atividade e real utilidade não nos apercebemos? O desafio de repensar o sistema de financiamento da Ordem dos Advogados. Faz sentido haver conselhos regionais deficitários, em virtude do menor número de advogados inscritos pela sua circunscrição? Faz sentido haver centenas de contas bancárias em nome da Ordem dos Advogados agregadas a cada uma das delegações? Faz sentido haver delegações com saldos bancários de dezenas e mesmo centenas de milhares de euros, sem que desenvolvam qualquer atividade útil, formativa ou outra, em prol dos colegas da respectiva área? O desafio de concretizar a sempre prometida e nunca efetivada autonomia financeira dos órgãos jurisdicionais da Ordem, Conselho Superior e Conselho de Deontologia. O desafio de rever por inteiro o regime procedimental que é absolutamente arcaico e burocrático, arrastando eternamente os processos disciplinares, muitos dos quais findam por prescrição, gerando uma ideia de corporativismo. O desafio de repensar todo o sistema do apoio judiciário. As coisas funcionam, e quem anda no terreno sabe que é assim, as coisas funcionam em roda livre, não havendo qualquer crivo acerca do modo como os advogados inscritos no sistema desempenham as suas funções. O modelo de remuneração, errado, injusto e burocrático, estimula expedientes processuais inaceitáveis à luz de um patrocínio prudente e leal. Neste domínio impõe-se equacionar, sem preconceitos, a figura do defensor público como carreira forense própria autónoma, com acesso mediante concurso e fora da órbita da Ordem dos Advogados. O desafio de repensar a formação inicial destinada aos advogados estagiários. O modelo em uso está completamente esgotado. É demasiado oneroso para a Ordem e para os estagiários. E, acima de tudo, é um simulacro de formação. É uma pálida réplica do ensino universitário. Não vale a pena continuar a fingir. Este modelo não serve à finalidade a que se destina. A formação nos nossos centros de estágio deve limitar-se ao que é típico e específico da profissão e que, naturalmente, não é suposto ser tratado nos currícula universitários. O desafio de salvaguardar o sigilo profissional, como a marca de água da nossa profissão, resistindo a todas as tentativas para desmoronar este baluarte da liberdade dos cidadãos. O desafio de tornar perceptível para todos, para o poder político, para os que trabalham na área da justiça e para os cidadãos que o patrocínio judiciário e o aconselhamento jurídico são condição necessária e indispensável a uma cidadania responsável e esclarecida. O desafio de tornar perceptível para todos a centralidade da Ordem dos Advogados na defesa dos direitos humanos, dos direitos, liberdades e garantias e do Estado de Direito. Não se diga que, enquanto Presidente de um Conselho Regional, não tenho legitimidade para colocar as coisas nestes termos. Tenho e em absoluto. Pois que toda e qualquer alteração de fundo não se faz senão por impulso do Conselho Geral e do bastonário. Como é evidente, não é possível enfrentar estes desafios e muitos outros enquanto a Ordem dos Advogados se for perdendo e desgastando em sucessivas convulsões internas que só lhe diminuem o prestígio e a respeitabilidade. O problema é que, desde 2008, os anos foram passando. E a Ordem foi ficando à margem e muita coisa se foi alterando. Hoje pululam as ordens profissionais, quase todas sem verdadeira razão de existir, quase todas agregando profissionais de atividades exercidas por conta de outrem, quase todas funcionando numa lógica de sindicato. Isso dificulta e muito a percepção pública da importância da Ordem dos Advogados, a percepção de que não é apenas mais uma dessas muitas ordens. Depois, a vida cotidiana
parece reconduzir-se ao instantâneo e ao fugaz, ao frívolo e ao banal, à mera impressão ou sensação. Tudo pautado pela ditadura da internet e das redes sociais que parecem ser o território único a que muita gente vai reduzindo a sua triste existência. Aqui se incluindo tantos advogados, o que é motivo de vergonha. Têm cada vez mais sentido as palavras de Humberto Eco. As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Tudo isto, estou já terminando, tudo isto torna mais difícil a retoma da afirmação da Ordem dos Advogados. Mas não nos podemos resignar. É preciso reverter a situação, é preciso que a Ordem dos Advogados retome a sua importância histórica em diversos planos. Por um lado, enquanto entidade representativa dos advogados, exigindo-se que tenha capacidade de agregação e mobilização dos seus associados, fazendo-os sentir-se honrados por pertencer à instituição. Por outro lado, no plano das relações com os diversos intervenientes na área da justiça, o qual deve pautar-se pelo respeito e pela cooperação institucional, mas também pela frontalidade, que significa falar claro e sem tibiezas. Tudo numa atitude que rejeita a subserviência e dispensa a arrogância. Depois, no plano político, isto é, nas relações com o poder, o executivo como o legislativo, deve a Ordem impor-se como entidade fiável e confiável, que é ouvida nas suas sugestões e que não é desconsiderada no processo legislativo e em tudo contende com a administração da Justiça e o funcionamento dos tribunais. Por fim, perante a comunidade, sendo imprescindível que os cidadãos e a comunicação social, pelo papel importante que acaba por desempenhar, tomem a Ordem dos Advogados como portadora de uma mensagem rigorosa, sensata, clara e oportuna no tratamento de assuntos relativos aos direitos, liberdades e garantias, aos direitos humanos, à cidadania e ao funcionamento da justiça em geral. Se virmos bem, todas estas dimensões se foram perdendo ao longo dos quase 15 anos que passaram. Sem retomar essas dimensões, a Ordem dos Advogados continuará num processo degenerativo, tornando-se um alvo de crítica fácil, a ponto de vir a ser questionada a sua própria existência, enquanto única e exclusiva entidade reguladora da profissão. E todos sabemos e todos pressentimos a tentação do poder, dos poderes, no sentido de diluir o peso e a influência de entidades autónomas, portadoras de uma visão livre e independente. A Ordem somos todos nós. Cada advogado tem o dever de compromisso com a sua Ordem. Por isso, aproveitando a formulação do Presidente John Kennedy, também adotada pelo Presidente Jorge Sampaio, grande advogado que nos deixou recentemente, cada advogado, em vez de perguntar o que pode a Ordem fazer por si, deve perguntar o que pode fazer pela sua Ordem. Colocar as coisas nestes termos, podendo, embora não dizer aquilo que muitos gostariam de ouvir, é um modo responsável e sério de celebrar estes 95 anos, a caminho do centenário, na esperança de dias melhores, na esperança de que o próximo bastonato seja o ponto de partida para recolocar a Ordem dos Advogados no plano de reputação e prestígio com que iniciou o século XXI. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Paulo Pimenta. E agora tomará a palavra o Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, Presidente do Conselho Fiscal. Muito bom dia a todas e a todos, as minhas saudações, o gosto de estar aqui em Braga, de novo, aliás, neste magnífico salão medieval. As minhas saudações especiais, evidentemente, para quem está na mesa, o Sr. Bastonário Luís Menezes Leitão, senhores bastonários que o precederam, um grande gosto estar aqui convosco. Também gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Regional do Porto, também a Sra. Presidente da Delegação de Braga, aliás, agradecer também todo o empenho neste magnífico acontecimento. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, sei que hoje é um dia importante para nós, mas também é importante para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, que é um dia de reflexão. E, portanto, também muito gosto pela sua presença e por acolhimento neste importante momento. Já agora uma saudação ao professor Eduardo Vera Cruz, amigo de longa data,
que daqui a pouco nos irá falar, e certamente muito bem, sobre aquilo de que muito sabe. Permitam-me ainda também fazer aqui alguns agradecimentos públicos. O Sr. Presidente do Tribunal da Relação de Guimarães, pela sua presença, também a Sra. Presidente da Escola de Direito da Universidade do Minho, aliás, instituição com quem tenho colaborado com muito gosto, e o Sr. Administrador também da Universidade. E, em particular, também permitam-me também saudar o Sr. Desembargador Igrejas Matos, por ter sido recentemente eleito como Presidente da União Internacional dos Juízes. Isso é muito importante, até olhando para o lado da advocacia. Nós, advogados de língua portuguesa, no mundo somos cerca de 1/3. Termos um português como Presidente da Associação dos Juízes do Mundo também tem um importante significado. Muitos parabéns pela sua eleição e desejo as melhores felicidades também em nome da língua portuguesa e do direito de língua portuguesa. Eu vou falar pouco e espero que bem. E tem que ver, em primeiro lugar, com uma primeira palavra que eu gostaria de deixar claro neste momento de homenagem, enfim, de memória aos colegas que já partiram. Não pude participar na celebração de há pouco. Lembrar-me deles na próxima celebração litúrgica em que participar, mas também dou os meus parabéns aos colegas que vão receber a medalha dos 50 anos. E, portanto, esse é um grande momento nas suas vidas, evidentemente também que é um grande momento para a Ordem dos Advogados. E, portanto, fica aqui esta minha homenagem singela a todos os colegas que vão receber ou que têm direito a essa medalha. Também, por outro lado, gostaria de vos deixar aqui um testemunho de empenho, agora na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal. Agradecer os colegas, só pode estar aqui hoje a doutora Bárbara Barreiros, que saúdo, mas o Dr. Marco Vieira Nunes, o Vice-Presidente, e a ROC, a professora Ana Cláudia Pinto, e agradecer-lhes a imensa dedicação. Nós já, no meu caso, já vou no segundo mandato, o empenho, a dedicação, a lealdade e todo o trabalho que tem sido feito tem sido imenso. Nós já ultrapassamos muitas 4 reuniões anuais que são obrigatórias pelo nosso Estatuto. Já perdi a conta. E nesse aspecto também dar-vos conta um pouco do que tem sido feito, muita coisa. Aliás, aproveito também para cumprimentar todos os colegas dirigentes da Ordem dos Advogados, não só nos órgãos nacionais, mas também nos órgãos regionais e os presidentes dos conselhos regionais, vejo aqui alguns, visto que o nosso trabalho tem sido agora um trabalho muito importante com a colaboração de todos os colegas dos conselhos regionais do ponto de vista da atividade financeira da Ordem dos Advogados, que é uma atividade complexa, é uma atividade que se vai tornando cada vez mais exigente, do ponto de vista da transparência, do ponto de vista da observância de regras cada vez mais miúdas de contratação pública e de outros aspectos que compreendo são importantes num Estado de Direito democrático. Temos vindo a fazer esse trabalho, julgo que temos sido bem compreendidos e também registro com muito agrado o retorno e o empenho e o acompanhamento também que temos tido por parte dos colegas nos vários conselhos regionais. Não é fácil organizar e funcionar numa ordem com estas características, porque há muitas ordens dentro da ordem, e com toda a justiça, e só podemos achar boa essa descentralização. Mas temos feito vários progressos e, portanto, fica aqui este meu agradecimento. Agradecimento que também se estende, evidentemente, ao Conselho Geral, em particular na pessoa do Sr. Vogal de Soureiro, que também tem colaborado connosco de forma inexcedível. E, aliás, chegando agora a um ponto muito importante, não sei se já foi aprovado, que é finalmente nós termos um regulamento financeiro da Ordem dos Advogados. Aliás, que era uma exigência do Tribunal de Contas, numa verificação que fez há uns anos, e de facto é um trabalho difícil. Nós demos o nosso contributo e, portanto, penso que isso é um resultado muito importante que deve ser aqui analisado. Podia contar-vos aqui muitas histórias de contas bancárias fantasmas que são movimentadas por pessoas, colegas nossos que infelizmente já faleceram. Essas contas ainda estão ativas, imaginem. Mas tudo isso, esse será um dos muitos aspectos que vai ser posto na ordem, no bom sentido da palavra, com este regulamento financeiro. E, portanto, sei que tem havido reuniões, sobretudo com a senhora Roque, membro do Conselho Fiscal, e, portanto, agradeço também a toda a colaboração que tem dado. Eu penso que isso é um aspecto muito importante e fica aqui também o meu público agradecimento.
E vou terminar falando um pouco da ordem e daquilo que ela tem que ser. A ordem, claro, não é para pôr os advogados em ordem, e a ordem não dá ordens, mas a ordem, evidentemente, que é uma ordem na diversidade e na liberdade de opinião das pessoas. E assim tem sido, devo dizer. Podemos, às vezes, discordar da intervenção de certos colegas, mais ou menos vincadas, mais ou menos agressivas, mas é com muito orgulho que pertenço à Ordem dos Advogados, é com muito orgulho que sou advogado e é com muito orgulho que tenho exercido estas funções, felizmente, que são temporárias. Mas essa diversidade não nos deve afastar de um objetivo muito importante, não obstante as nossas diferenças de todo o tipo, sobretudo a dificuldade que é, vou-me apercebendo disso agora com estas funções nacionais, que é realmente tomar decisões na ordem ou nos seus diversos níveis, nacional e regional, perante uma atividade que é tão diversa entre si. Porque não há um advogado, há muitos advogados e muitas advogadas nos seus perfis profissionais. E todos eles cabem dentro da Ordem dos Advogados. Na Ordem dos Advogados não é a Ordem dos Advogados dos advogados das grandes sociedades, ou dos advogados da prática individual, ou dos advogados da empresa. Deve ser, vai procurando ser, uns dias melhor, outros dias pior, uma ordem de todos os advogados e, portanto, daí a dificuldade muitas vezes e algum conflito programático na ação que é desenvolvida por cada um de nós e, sobretudo, por quem tem responsabilidades executivas. Mas hoje é um dia de unidade, não é um dia de desunião. E julgo que se a ordem chegou até aqui, o professor Eduardo Vera Cruz depois, não sei se me vai desmentir, acho que não, mas se a ordem chegou até aqui é porque, não obstante a sua diversidade, não obstante a liberdade de opinião dos advogados, a sua autonomia de pensamento e de espírito, é porque se conseguiu manter unida, não obstante a sua diversidade. E, portanto, o segredo da Ordem dos Advogados é essa unidade e deve procurar essa unidade na diversidade. E já que o Dr. Paulo Pimenta até falou do diabo, eu vou pegar nessa deixa para terminar, para me redimir de não ter estado na cerimónia litúrgica de hoje de manhã, mas lembro de uma frase, aliás, que é o lema de uma das universidades a que pertenço, curiosamente, mas é um lema muito importante, que é um lema que que corresponde a um episódio da Bíblia que eu gostaria aqui de relatar num minuto. A certa altura, Jesus Cristo está, enfim, a ensinar na Galileia, vai andando por ali. Enfim, das contas dizem que na Bíblia estão lá cerca de 40 milagres, mas ele fez este milagre, expulsou um demónio de uma pessoa, um demónio mudo, digamos assim, uma pessoa muda. E os fariseus e os doutores da lei, que estavam sempre a persegui-los, bem, espero eu não ser um desses doutores da lei, sou doutor da lei, mas espero que não seja nesses termos. E os doutores da lei e os fariseus achavam que Jesus Cristo estava a expulsar os demónios em nome do próprio demónio. E realmente a frase de Jesus Cristo é magnífica, porque desmonta completamente esse mau pensamento. Porque ele pergunta como é que é possível que alguém que seja do demónio expulsar outro demónio. Portanto, se alguém que fez o bem expulsando aquela pessoa do demónio, como é que essa pessoa pode estar conivente com o próprio demónio? E ficou a célebre frase, que eu gostaria aqui de recordar, está na Bíblia: Omnis civitas contra se divisa non stabit. Toda a cidade que se divide contra si mesma não subsiste. E, portanto, é esse o apelo final que deixo. A Ordem dos Advogados só pode subsistir se conseguir manter a sua unidade nessa diversidade, e julgo que estes 90 anos mostram que essa unidade tem sido alcançada de acordo com as nossas regras, de acordo com a nossa Constituição, o Estatuto da Ordem dos Advogados, que foi objeto, aliás, recentemente de uma intervenção, uma aprovação na Assembleia Geral. Também cada um disse aquilo que quis dizer e, portanto, penso que devemos sempre nunca esquecer esta lição, que é uma lição que vem do Evangelho, mas é uma lição política, é uma lição, no fundo, da organização política. É que se nós nos disparamos uns contra os outros, até uma lição de estratégia, nós não vamos subsistir. E, portanto, aceitando e respeitando a diversidade de opinião, julgo que há realmente um limite que nós não podemos atingir.
que é um limite que ultrapassa a cortesia, um limite que ultrapassa a racionalidade, ou um limite que ultrapassa a legalidade da nossa ação. Eu procuro fazer isso, posso ter falhado num qualquer momento, é um apelo também que faço aos colegas, que pensem no seguinte: os nossos desafios, que são internos, mas são sobretudo externos. Os nossos inimigos estão fora de nós, não estão dentro de nós. Nós, ordem. Os inimigos são vários, contra os quais vamos lutando na nossa função, sou bastonário na sua função, o Conselho Geral, a Assembleia dos Advogados, os Conselhos Regionais, são vários esses inimigos que querem destruir a nossa atividade, a nossa profissão. Nós somos a profissão jurídica mais importante do país, com o maior número de praticantes, 35 mil. Os juízes são 2.000 e tal, os procuradores 1.000 e tal. Nós somos, de longe, a profissão jurídica que tem mais praticantes e, portanto, nós temos de tomar noção desses desafios que estão à nossa volta e que nos vão prejudicando. Alguns vão sendo resolvidos, a questão do apoio judiciário, a questão das sociedades multidisciplinares, que pode desfigurar a atividade da advocacia, sem ter nada contra as grandes consultoras, evidentemente. A banalização do desrespeito pelos atos próprios dos advogados. Eu poderia agora aqui trazer uma lista de assuntos, não vou fazer, mas estes são aspectos que nós não podemos deixar de considerar. Estes são os nossos inimigos. Nós não somos inimigos de nós próprios. E é contra estes inimigos que nós temos que combater. Às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos, às vezes de uma forma mais elegante, outras vezes a coisa saiu mal, é da natureza humana. Mas, sobretudo, uma coisa, e com isso termino, é que há mais coisas que nos unem do que coisas que nos dividem. Nunca podemos esquecer isto. Muito obrigado e vivam os advogados e as advogadas de Portugal. Agradecer aqui a intervenção do professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia e, por não o ter feito há pouco, cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Geral, Dr. Pedro Tenreiro Biscaia. E agora passo diretamente a palavra ao Sr. Bastonário, Sr. Professor Dr. Luís Menezes Leitão. Muito obrigado, senhores membros do Conselho Geral, senhores presidentes dos Conselhos Regionais e dos Conselhos de Deontologia, senhora Presidente da Delegação de Braga, senhores bastonários, o professor Dr. Guilherme Figueiredo, Dr. Augusto Lopes Cardoso, Dr. António Marinha Pinto, senhor Presidente da Câmara Municipal de Braga, muito agradeço a hospitalidade que a Câmara Municipal de Braga nos dá e queria principalmente agradecer à senhora Presidente da Delegação de Braga todo o esforço e todo o dinamismo que colocou nesta cerimónia e que todo o brilho e toda a organização que aqui ocorreu deve-se precisamente ao grande esforço da Delegação de Braga e a tudo o que a Delegação de Braga fez no quadro desta organização. Precisamente por isso é objetivo do Conselho Geral colaborar sempre com todas as delegações e a Delegação de Braga, a maior delegação da Ordem dos Advogados, merece de facto os nossos parabéns por tudo o que foi feito e por esta organização. E queria... E neste quadro nós estamos numa cerimónia de comemoração dos 95 anos da Ordem dos Advogados. E deve-se dizer, numa cerimónia de comemoração dos 95 anos da Ordem dos Advogados, o objetivo que devemos sempre ter é o objetivo de todo e qualquer advogado, que consta do seu estatuto, contribuir para os fins e o prestígio da Ordem dos Advogados. Isso é obrigação de todo o advogado, é também obrigação da Ordem dos Advogados. Especialmente neste momento em que todos nós estamos a comemorar os 95 anos da nossa história. Uma história que foi marcada por muitas dificuldades, que se deve dizer-se, desde o início nós tivemos uma grande dificuldade em constituir a Ordem. Hoje há muitas ordens, mas esta foi a primeira que foi constituída em 1996. E foi constituída devido ao esforço de 3 homens. Em primeiro lugar, professor da Faculdade de Direito de Lisboa, Abranches Ferrão, que, contra todos, apresentou em 1923 um projeto de constituição da Ordem dos Advogados, que na altura ninguém quis seguir,
mas que, em 1926, o Ministro da Justiça, então, o professor Manuel Rodrigues, assinou o decreto promulgando o projeto do professor Abrantes Ferrão, criando a Ordem dos Advogados. E, nessa altura, foi encarregado o então Presidente da Associação dos Advogados de Lisboa, Vicente Rodrigues Monteiro, de instituir a Ordem dos Advogados. O Dr. Vicente Monteiro foi o nosso primeiro bastonário. Deve-se dizer que, neste caso, o Dr. Vicente Monteiro e todos na altura, porque a Ordem foi criada já com o seu Conselho Geral, com os seus Conselhos Distritais, então nas sedes das relações, e com as suas próprias delegações, que na altura já se previa que cada povoação com mais de 20 advogados devia ter uma delegação da Ordem dos Advogados. E nessa altura, a Ordem dos Advogados, precisamente, foi constituída assim. Mas com muita dificuldade, deve-se conhecer. Basta ver que os presidentes dos Conselhos Regionais não tinham as instalações magníficas que hoje têm os Conselhos Regionais. Tiveram que criar os Conselhos Regionais nos seus próprios escritórios. E, precisamente, até as secções de inscrições dos advogados funcionaram feitas pelas secretárias de advogado dos Conselhos Regionais. E, mesmo assim, todo esse trabalho foi feito para constituirmos este grande edifício que hoje nós temos e que foi devido ao trabalho de muitos titulares de órgãos que continuaram e sempre defenderam a situação da Ordem dos Advogados. E, precisamente por isso, eu, neste momento, queria aqui prestar a minha singela homenagem aos 3 bastonários que aqui estão presentes. O bastonário Augusto Lopes Cardoso, o bastonário António Marinho Pinto e o bastonário Guilherme Figueiredo. Queria-vos dizer que a Ordem orgulha-se profundamente dos vossos mandatos. No âmbito dos vossos mandatos, souberam sempre defender a advocacia, souberam sempre defender a nossa Ordem, souberam sempre defender os interesses dos advogados. E, precisamente por isso, eu gostaria de, neste momento, pedir uma salva de palmas para os bastonários que nos deram da Ordem dos Advogados. E, neste caso, enfim, gostei imenso de uma citação. Parece que do livro dos Conselhos, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Problema, não existe nenhum livro dos Conselhos. Essa citação é do prefácio do ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, porque precisamente há um livro dos Conselhos, de El Rei Dom Duarte, mas nada tem a ver com esta frase, que de facto foi criada por José Saramago no magnífico prefácio do seu ensaio sobre a cegueira. E talvez esteja uma altura de ponderarmos o que é, efetivamente, o que foi o ensaio sobre a cegueira e o que nós passamos nestes anos, destes pouco mais, quase 2 anos, que nós estamos a atravessar e o que tem sido a situação da advocacia. Porque, de facto, nós fomos confrontados com algo que nunca tínhamos assistido na história da nossa Ordem. Fomos confrontados com uma pandemia que, praticamente, no início, colocou em risco o emprego de muitos colegas. Que eu devo dizer que fiquei muito preocupado, que tive informações, na altura, de colegas que encerraram os seus escritórios pura e simplesmente em consequência do lockdown e que os seus clientes todos desapareceram. E, portanto, nessa altura, tivemos, efetivamente, um grande prejuízo que existiu. Noutras alturas também tivemos, a nossa própria Ordem, deve-se dizer, coisa que eu nunca esperei assistir como bastonário, teve que colocar os seus funcionários em teletrabalho. E houve alturas em que apenas eu e um ou outro membro do Conselho Geral íamos à Ordem num edifício fechado para continuar a representar os colegas que nos deram este mandato. Neste quadro de toda esta situação, fomos também confrontados, infelizmente, vimos que tivemos que encerrar os tribunais, nós próprios interviemos para que os tribunais fossem encerrados, porque estava numa situação de risco enorme, até se ter colocado a questão. Quando foi a terceira vaga da pandemia, em janeiro passado, assistimos a situações que devo dizer que eu nunca esperei encontrar, que foi receber na Ordem comunicados de secretárias de escritórios de advogados a dizer que elas próprias, as secretárias, tinham que fechar o escritório, porque todos os advogados estavam doentes com Covid-19 e, portanto, que o escritório não podia funcionar no quadro desta situação. E, precisamente por esse motivo, todos nós advogados, passámos por uma situação
muito difícil nestes 2 anos. E, infelizmente, perdemos muitos colegas que eu gostaria de homenagear. Tivemos casos, infelizmente, o primeiro dos nossos colegas, o Dr. António Marêncio, que faleceu em Ovar e que foi, de facto, o primeiro advogado vítima desta pandemia. E, infelizmente, todos nós temos que recordar, e hoje recordamos, na missa que pela primeira vez conseguimos celebrar, uma vez que bem nós queríamos ter celebrado antes, os nossos colegas que partiram nesta situação. E, infelizmente, deve-se dizer também, no quadro desta pandemia, nós perdemos muitos colegas, mas mesmo sem a pandemia, estamos neste momento a despedir-nos de uma geração de colegas que merece todo o nosso respeito pelo facto de ter combatido nos tribunais plenários contra a injustiça. E deve-se recordar que na altura em que nós tínhamos no nosso país uma ditadura em que estavam sujeitos a tantas garantias que a única situação que era possível era o arguido poder ser até espancado pela polícia política à frente do juiz sem que o juiz nada fizesse e que a única possibilidade de recurso não existia, era uma reclamação para o próprio plenário no âmbito desses tribunais políticos e por isso eu sempre que ouço falar em tribunais especiais fico sempre muito perturbado e um dos que nos deixou foi o anterior Presidente da República, Jorge Sampaio, que foi também advogado nos tribunais plenários. Mas não foi só esse, muitos outros colegas, recordo-me de Joaquim Pereira da Costa, por exemplo, que também nos deixou recentemente, todos eles representaram o melhor que a advocacia tem, a coragem, porque neste caso, como se disse, a advocacia não é profissão para covardes e por esse motivo nós temos neste quadro que defender e orgulhar-nos de todos os nossos colegas que, sem tergiversar, sem receio das suas consequências que pudessem ter, e lutaram contra a injustiça. E neste quadro, é por isso, são merecedores de todo o nosso respeito à sua memória por parte da Ordem. Mas também os colegas que hoje comemoram os seus 50 anos de advocacia. É um momento solene e é um momento em que a Ordem está convosco. Devo dizer, vamos com algum atraso. Tive a ocasião de falar com muitos de vós apenas por videoconferência, porque na altura não podíamos estar juntos, mas eu disse que a Ordem não vos esqueceria e que na primeira oportunidade faríamos questão de fazer a entrega desta medalha dos 50 anos, que tanto vos honra, numa cerimónia presencial com toda a dignidade. E é isso que hoje estamos a fazer e, precisamente, é isso que o respeito dos nossos colegas exige que esta cerimónia tenha-se verificado nestas condições. Infelizmente, também, quero aqui dizer, alguns colegas não puderam estar presentes hoje, depois de terem estado connosco por videoconferência, porque já ou estão em situação de saúde ou, infelizmente, também já nos deixaram e, devo dizer, também, na nossa ordem, fizemos um esforço de colegas que estavam em risco de falecer, de receberem a sua medalha nos seus escritórios, precisamente para recordar que a Ordem está com eles, a Ordem não esquece todos os que batalharam pela advocacia nestes 95 anos. Caros colegas, é essencialmente isto que vos queria dizer hoje. Quero desejar-vos uma excelente comemoração, quero prestar a minha homenagem a todos os colegas que vão receber as medalhas hoje e quero especialmente prestar toda a minha homenagem a todos os atuais e antecessores no cargo. Foi por causa deles que a Ordem dos Advogados chegou à situação onde chegou. Que temos a possibilidade de organizar esta cerimónia, que temos um património espalhado por todo o país e, precisamente por isso, pelo respeito que todos os colegas merecem, a todos faço votos de que a nossa Ordem, que aliás, uma última coisa que queria agradecer, peço desculpa, queria agradecer, falou-se no bastonário Vicente Rodrigues Monteiro, o seu bisneto, o Dr. Tiago Andrade de Sousa, fez a entrega à Ordem da sua toga. O bastonário Vicente Rodrigues Monteiro nasceu e faleceu no dia hoje, 25 de setembro. Portanto, o que significa neste quadro que este dia não correspondeu ao dia 12 de junho em que foi fundada a Ordem, mas é o simbolismo da continuidade, o simbolismo do dever que temos para que todos nos precederam e a homenagem que, muito sentida, que a todos quero deixar. Muito obrigado. Agradeço aqui a intervenção do Sr. Bastonário. E agora iremos ter o privilégio de ouvir o professor Eduardo Vera Cruz, que fará uma intervenção
subordinada ao tema para a história do associativismo dos advogados portugueses, etapas de um percurso institucional. Muito bom dia, quase boa tarde. Eu começo por cumprimentar os advogados todos, os que estão presentes e os que não estão, na figura do Sr. Bastonário, o Sr. Professor Dr. Luís Menezes Leitão. E os senhores ex-bastonários com quem também tive a ocasião de trabalhar e privar. Não por exigência de protocolo académico ou por qualquer outra circunstância, mas por mera justiça institucional, uma referência à Sra. Professora Cristina Diniz, que é a diretora da prestigiada Escola de Direito do Minho. E por isso, com estas referências e atendendo à hora, o protocolo fica por aqui. Eu teria que fazer uma breve intervenção sobre os momentos institucionais mais importantes do associativismo dos advogados. Só que, disse o poeta maior da nossa língua, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, o mundo é composto de mudança. E a história vai registando como se fosse um sismógrafo todas as continuidades e rupturas do tempo, do nosso e das instituições. E nós o que fazemos? Vamos tecendo os dias com o fio do tempo, com uma paciência de Jó e a certeza que todo o fim é apenas um princípio. Estava eu nestas lucubrações e telefonaram-me a dizer: Sr. Professor, pode fazer qualquer coisa ali de meia hora para ocupar os advogados sobre a história? E eu aceitei logo. E depois pensei em que é que eu me fui meter. Deitei-me aos livros, à biblioteca, aos artigos e à internet, que agora serve também para isso. E colecionei. Quando acabei de escrever, com vício de professor, os artigos e as notas de rodapé, reparei que não podia fazer aquilo. E por isso venho de mãos a abanar, porque ler o que quer que fosse aqui hoje seria fazer do almoço um lanche. E então, como estou entalado entre o protocolo dos discursos de quem por direito falou e quem está à espera de receber a sua medalha porque com 50 anos de profissão escreveu com a vida um pouco da história da Ordem dos Advogados, o que é que eu posso fazer? Recordar, não num filme, mas em fotografia, 3 ou 4 momentos importantes da Ordem dos Advogados. Fui facilitado porque estava ali a ouvir os discursos e passei pelo folheto dos 95 anos e reparei que está lá tudo. Portanto, eu remeto para o folheto, que mostra que a Ordem tem pessoas a cuidar da sua história, com grande competência. Os grandes momentos da Ordem dos Advogados estão naquele folheto. E também as intervenções feitas, algumas das quais lembraram momentos da história. E curioso, há menos de um ano, escrevi um texto sobre Luís Monteiro, filho do primeiro bastonário, Vicente Monteiro, que escreveu um folheto criticando o Código de Seabra. E para nós é sempre bom encontrar uma raridade qualquer e escrever sobre ela. Nas páginas escolhidas da revista Interpretatio Prudentium, republicamos esse folheto da Associação dos Advogados de Lisboa e pude então reparar que o Moraes Carvalho, que era o grande opositor do Código Civil de 1867, que tinha como aliado Teixeira de Freitas, o grande jurista brasileiro, opunha-se ferozmente, sobretudo, à parte da família, e Luís Monteiro escreveu um folheto que é muito mais do que uma crítica à parte da família do Código, mas que revela bem uma certa oposição, já então na Ordem dos Advogados, entre republicanos e monárquicos, entre aqueles que consideravam que havia a necessidade de uma grande reforma do Código, outros diziam que não, que pelo contrário o Código representava um momento triste da vida do direito. E por isso, recordar momentos, não há história sem memória e não há história sem investigação. E a investigação é sempre plural porque a narrativa histórica não é uma seleção de datas, muito pelo contrário. Nós divergimos e discutimos a história porque a história é a interpretação de factos. E toda a gente sabe que interpretar é o nosso dia-a-dia. Interpretar. Grande momento, para além da fundação, que já foi aqui recordada, a Sociedade Jurídica de 35, ao mesmo tempo a de Braga e a do Porto, surgiram exatamente nesse ano. Depois o Luís recordou, desculpem, o Sr. Bastonário recordou
a forma como surgiu o decreto, mas foi logo a seguir o Estado Novo, também já aqui recordado, e isso colocou grandes dificuldades aos advogados. Permitam-me lembrar Adelino da Palma Carlos, bastonário nos anos 50, e que recebeu a medalha de honra pelas mãos da bastonária Serra Lopes, e isso foi um momento alto da vida da Ordem dos Advogados. Todos os bastonários têm a sua maneira de ser e de estar, como lembrou o Sr. Bastonário hoje. A Ordem é feita de pluralidade opinativa e de diferentes programas. A democracia é que marca aquilo que se segue e aquilo que se opõe. Ora, durante o período do Estado Novo, a Ordem dos Advogados e uma maioria esmagadora dos advogados, pôde sobreviver à ditadura. E sobreviveu à ditadura com a dignidade de estar onde deveriam estar os advogados. Não há justiça sem advogados. Os tribunais não são compostos apenas por magistrados, réus, testemunhas, etc. Todos devemos saber que o advogado é um elemento fundamental da ordem. Isso mesmo ficou outra vez marcado na discussão do Código de 66. Quando os advogados divergiram outra vez, o professor Antunes Varela, então Ministro da Justiça, teve ali momentos de grande tensão entre a sua comissão e advogados que expressavam livremente a sua opinião, dizendo isto não é política, isto é direito. E eu, como prometi que ia ser breve, vou já fazer a última referência, que é a diferença entre o direito e a lei. Os advogados não são apenas intérpretes de normas. Os advogados não têm apenas que ter apuro técnico nas suas peças e nos seus discursos. Os advogados fazem justiça. Havia até um tempo em que os advogados oficiosos iam aos tribunais pedir justiça. Bom, felizmente acho que esses tempos passaram, mas a justiça é o móvel principal do advogado. Se é assim, é preciso dizer que o direito não é um instrumento de governo. O direito é um instrumento da justiça. E na era global digital em que já estamos, é preciso questionar a teoria de que todo o direito está ligado à lei. De que o direito resulta de uma pirâmide que tem a Constituição no topo e depois vai tudo ordenadinho por ali abaixo. Pode ser bom para o espírito germânico, mas certamente não é nada correto para o espírito latino. Temos que começar a repensar como a nossa história merece que o façamos. Temos que ter a ousadia de inovar. Fora do legtech e do legaltech, há muita coisa para inovar. E uma das formas de inovar é dizer que o principal desafio que a Ordem tem pela frente é discutir com as universidades o ensino jurídico. Cada um no seu papel. Cabe aos professores ensinar direito e cabe à Ordem formar profissionais. Não vamos trocar de papéis, mas vamos colaborar. A Ordem precisa de excelentes juristas e as faculdades de Direito, apesar do discurso oficial que transformou todos os conceitos de direito universitário em definições legais, e agora uma disciplina é uma unidade curricular, uma faculdade é uma unidade orgânica e o que eu sei é avaliado em unidades de crédito. Apesar desse imenso desvio que anda para aí, talvez uma tendência militar para as unidades e batalhões, é preciso dizer que cooperar a Universidade e a Ordem dos Advogados, sabendo que as profissões forenses devem ter profissionais com formações comuns e depois cada um com as especialidades próprias do seu métier, da sua profissão, discutir isso, saber quais são os argumentos de uma tese e de outra, fazê-lo em plena liberdade e pluralidade opinativa é aquilo que vai marcar o momento institucional mais importante destes 5 anos, entre os 95 e os 100 anos. Termino assim dizendo que, pela excelência desta organização aqui em Braga, pela forma como decorreram os discursos e a pluralidade que bem repararam, eu tenho a certeza que quem escrever alguma coisa sobre os momentos mais importantes da instituição Ordem dos Advogados tem pelo menos uma nota de rodapé para esta sessão. Muito obrigado. Agradeço aqui a intervenção do professor Eduardo Vera Cruz. E agora gostaria de chamar aqui para a minha beira o Sr. Bastonário, o professor Dr. Luís Menezes Leitão, que iremos dar início à entrega das medalhas comemorativas dos 95 anos da Ordem dos Advogados e as medalhas também dos 50 anos de exercício de profissão.
E a primeira medalha comemorativa dos 95 anos será entregue à Associação de Advogados de Lisboa, cujo presidente veio a ser o primeiro bastonário da Ordem dos Advogados, o Dr. Vicente Rodrigues Monteiro, irá receber o Sr. Dr. Tiago Andrade e Sousa. Trisneto do Dr. Vicente Rodrigues Monteiro. Que nasceu precisamente neste dia, em 1847. Irei agora chamar a Associação Jurídica do Porto, precededora histórica da insigne Sociedade Jurídica do Porto, constituída pela Portaria de 21 de julho de 1835, e chamo aqui o Sr. Dr. Ivá Ferreira, Presidente da Associação Jurídica do Porto. Criada em 1835 no reinado de Dona Maria II e cujos atuais estatutos datam de 1953, chamo aqui a Associação Jurídica de Braga e em sua representação o Sr. Dr. Óscar Ferreira Gomes, Presidente da Direção da Associação Jurídica de Braga, que irá também receber a medalha comemorativa dos seus 50 anos de inscrição. De seguida, chamamos os senhores advogados que completaram 50 anos de advocacia em 2020 e 2021 aqui presentes. Em primeiro lugar, o Dr. Alves Pereira. Penso que não se encontra entre nós. Dr. António José Jacome. Dr. Aurélio Lopes. Uma salva de palmas. Dr. António José Jacome. Dr. Barroso Pires. Dr. Carlos de Vasconcelos irá receber o Sr. Dr. Rui Pestana. Dr. Daniel Soares.
Chamo agora o Dr. Dimas Gomes. Chamo agora o Dr. Fernando Castelão. Chamo agora o Dr. Francisco Marques. Chamo agora o Dr. Fernando Oliveira e Silva. Dr. Fernando Oliveira e Silva. Agora chamo o Dr. Gabriel Livânio. Chamo agora o Dr. Ivo Brito dos Santos. Chamo agora o Dr. Magalhães Pereira. Chamo agora o Dr. Joaquim Luís Sousa Pereira.
Chamo agora o Dr. Jorge Stretch Ribeiro. Chamo agora o Dr. José Guerreiro Joaquim. Chamo agora o Dr. José Lopes Robeiro. Dr. José Lopes Ribeiro. Dr. José Manuel Cardoso. Chamo agora o Dr. José Manuel Sá Carneiro. Chamo agora o Dr. José Osvaldo Gomes. Chamo agora o Dr. Luís Neiva Santos. Chamo agora o Dr. Luís Salazar.
Chamo agora o Dr. Luís Teixeira e Melo. Chamo agora o Dr. Manuel Marques Oliveira. Chamo agora o Dr. Manuel Pereira Barrocas. Chamo agora o Dr. Manuel Saraiva, irá receber a sua filha, a Sra. Doutora Beatriz Saraiva. Doutora Beatriz Saraiva. Passamos ao seguinte. Dr. Óscar Fernandes recebe a Sra. Doutora Paula Margarido. Chamo agora o Dr. Pontes Amaro. E por último, mas não menos importante, Dr. Salvador Coutinho. Assinalamos assim também esta data com a disponibilização de um site dedicado à história da Ordem e dos Advogados. É um projeto em construção para o qual contamos com o contributo de todos vós. Convidamos-vos a ver uma breve apresentação e a consultar o site em historia.oa.pt. Mais uma vez, as minhas felicitações a todos. A Ordem orgulha-se de todo o vosso trabalho na advocacia e nesta nobre profissão, talvez todas a mais sagrada, e neste momento resta-me convidar-vos para assistir ao site,
encerrar a sessão e desejar que possamos continuar todos no restante programa, incluindo os que se inscreveram no almoço que vamos ter a seguir. Bom, muito obrigado então a todos e está encerrada a ação. Obrigado. Convidamos todos os presentes para o almoço no restaurante Hotel do Parque. Está assegurado o transporte de todos os participantes para o Hotel do Parque no Bom Jesus do Monte, assim como o seu transporte de regresso. Damos assim por encerrada a ação comemorativa dos 95 anos da Ordem dos Advogados. Agradecemos a presença de todos vós.